Olá! Para quem está aí na jornada para o Enem, a redação às vezes assusta um pouco, né? Parece um desafio enorme. Pois é, Mas assim, a verdade é que existe uma lógica bem clara por trás dela. Hoje a gente vai fazer uma exploração mais a fundo das fontes oficiais, tipo a cartilha do participante, para entender direitinho o que a prova espera. exato. A missão é descomplicar a redação do Enem para quem está começando agora. Perfeito. E essa lógica, ela vai além de só escrever certo, sabe? A redação do Enem ela foi feita para avaliar um conjunto bem específico de habilidades. Ah, entendi. E as fontes que a gente tem, como a cartilha, detalham 5 competências principais que, tipo, guiam toda a correção. Entender o que cada uma busca já é, assim, o primeiro passo para se preparar bem. Certo. Então vamos lá, o formato é sempre o mesmo. Texto dissertativo argumentativo. Isso quer dizer o quê? Que a gente precisa dar uma opinião sobre o tema, né? Isso. Que geralmente é uma questão social, científica, cultural ou política importante aqui no Brasil, e aí defender essa opinião com argumentos fortes, bem desenvolvidos. Exatamente. E essa defesa tem que ser bem estruturada. As 5 competências avaliam justamente isso. A competência 1, por exemplo, ela olha o domínio da língua portuguesa formal. Basicamente, gramática, norma culta, essas coisas. Ok, a parte da escrita em si. Isso. Aí a 2 avalia se a pessoa compreendeu bem o tema proposto e se consegue usar o que a gente chama de repertório sociocultural. Repertório, tipo conhecimentos de outras áreas. Exato. História, filosofia, filmes, livros. Mas o segredo aqui não é só jogar uma citação famosa, sabe? É mostrar como esse conhecimento de fora ajuda a entender o problema que está sendo discutido. Faz sentido, tem que conectar, né? Tem que ser um repertório que a gente chama de produtivo, que enriquece a discussão, que serve para o seu argumento, e não só uma coisa solta para, sei lá, impressionar. Entendi. E as outras competências? Bom, a competência 3 foca na organização das ideias. Como você seleciona, relaciona, organiza os fatos, as opiniões, para defender seu ponto de vista. É sobre a lógica, a coerência do argumento. A costura do texto, digamos assim. Isso. E a 4 analisa justamente os fios dessa costura, os conectivos. Palavrinhas como portanto, além disso, entretanto, por outro lado. Elas garantem que as ideias fluam bem, que o texto tenha coesão, sabe? Sem tropeços. Tá, clareza e fluidez. Exato. E por fim, a competência V, que é bem característica do Enem. Ela exige que se elabore uma proposta de intervenção para o problema discutido. E muito importante, respeitando os direitos humanos. Certo. E falando em avaliação, aqui fica interessante. Não é só uma pessoa que lê e dá a nota, né? Não mesmo. Cada redação passa por, no mínimo, 2 corretores. Os dois têm formação na área de letras ou linguística e eles dão as notas para 5 competências, de 0 a 200 cada, de forma independente. Ah, que interessante. A nota final é a média das notas totais que esses dois deram. Mas olha só, se a diferença for muito grande, tipo mais de 100 pontos no total ou mais de 80 em alguma competência específica, Aí complica. aí a redação vai para um terceiro corretor. E se a divergência continuar, uma banca presencial com 3 especialistas reavalia tudo. Ou seja, é um processo que busca ser bem preciso, bem justo. Uau, é um processo bem robusto mesmo, para garantir a imparcialidade. E imagino que tenha situações que levam direto para nota zero, né? Tem sim, e as regras são bem claras. Fugir totalmente do tema, por exemplo. Ou não escrever no formato dissertativo argumentativo. Certo. Deixar a folha em branco, claro, ou escrever muito pouco. O critério geralmente é até 7 linhas na folha normal, ou 10 em braille. Pouquíssimo. Sim, copiar trechos dos textos de apoio que vem na prova, ou de outras fontes sem indicar, também zera. Colocar seu nome ou qualquer marca fora do lugar certo, ou usar palavrões, desenhos. E, um ponto crucial, desrespeitar os direitos humanos na proposta de intervenção. Isso zera a competência 5, especificamente. Dependendo das regras do ano, pode não zerar a redação inteira, mas prejudica muito. O foco é sempre avaliar o que o participante produziu de forma original e articulada. Entendi. E essa competência V, a tal da proposta de intervenção, ela costuma dar um nó na cabeça de muita gente, né? Porque exige pensar em soluções práticas para problemas que são bem complexos. Exatamente. E a chave aqui é ser concreto e detalhado. Não adianta só falar, por exemplo,
Ah, o governo tem que investir mais em educação. É muito vago, né? Sim. A cartilha pede uma proposta completa com 5 elementos essenciais. Primeiro, quem vai fazer? É o governo. Qual ministério? São ONGs, a mídia, a escola, a família, o próprio indivíduo. Esse é o agente. Ok, o agente. Segundo, o que deve ser feito? Qual é a ação concreta? Criar um programa, fazer campanhas, mudar uma lei. Terceiro, como isso vai ser feito ou por qual meio? Usando verbas públicas, parcerias, tecnologia, palestras. Esse é o meio ou o modo. Entendi. Agente, ação, meio. Quarto, para quê? Qual o objetivo dessa ação? Qual o efeito esperado? Reduzir um problema? Conscientizar? Garantir um direito? Essa é a finalidade. E por último, o quinto elemento é um detalhamento. Você precisa detalhar um pouco mais um desses 4 elementos que eu falei. Pode ser explicar melhor quem é o agente, dar um exemplo da ação, especificar o meio. Um detalhezinho a mais para deixar mais concreto. Exatamente. E claro, reforçando sempre, tudo isso com absoluto respeito aos direitos humanos. Não pode sugerir nada que viole direitos fundamentais, tipo violência, tortura, fazer justiça com as próprias mãos, nada disso. Fundamental esse ponto. Então, tá, juntando tudo isso, o que a gente tem? A redação do Enem não é só um teste para ver se a pessoa escreve bem, é bem mais que isso, né? Muito mais. É um exercício de cidadania, de pensamento crítico, avalia como a gente lê o mundo, organiza as ideias, usa o conhecimento que tem, domina a língua e ainda propõe caminhos para melhorar as coisas. Entender essas 5 competências é como ter um mapa para essa parte tão importante do exame. Perfeitamente colocada. É uma avaliação bem completa das habilidades de comunicação, de argumentação, e fica até uma reflexão, né? Para além da prova do Enem, como essa prática que o exame exige de analisar problemas, de estruturar argumentos, de pensar em soluções viáveis, como isso pode, na verdade, melhorar nossa capacidade de interagir, de debater, de agir de forma mais consciente e eficaz em tantas outras situações da vida. Uma ótima provocação. Fica o convite para explorar mais a fundo as diretrizes e os exemplos que tem lá na cartilha oficial, olhar não só como regra de prova, mas talvez como um guia para uma comunicação mais potente mesmo.